A papisa. A sabedoria construiu a sua casa, talhando suas 7 colunas. Provérbios, capítulo 9, versículo 1. Caro amigo desconhecido, como foi exposto na carta precedente, o mago é o arcano da genialidade intelectual e cordial, o arcano da verdadeira espontaneidade. A concentração sem esforço e a percepção das correspondências em acordo com a lei da analogia são as principais implicações desse arcano na faculdade espiritual. É o arcano do ato puro da inteligência. Mas o ato puro é como o fogo ou o vento. Aparece e desaparece e, tendo se esgotado, dá lugar a outro ato. Abre aspas. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. João, capítulo 3, versículo 8. O ato puro, em si mesmo, é inatingível. Somente a reflexão é que o torna perceptível, comparável e compreensível. Em outros termos, é graças à reflexão que tomamos consciência dele. A reflexão sobre o ato puro produz a sua representação interior, que será retida pela memória. A memória será a fonte do comunicável por meio da palavra, e a palavra comunicável será fixada por meio da escrita, que produz o livro. O segundo arcano, a papisa, é o da reflexão sobre o ato puro do primeiro arcano, até que ele se torne livro. Ele nos ensina como o fogo e o vento se tornam ciência e livro. Em outros termos, como a sabedoria constrói a sua casa. Como acabamos de mostrar, só tomamos consciência do ato puro da inteligência por meio da reflexão sobre ele. Temos necessidade de espelho interior a fim de sermos conscientes do ato puro ou a fim de sabermos de onde ele vem e para onde vai. O sopro do Espírito, o ato puro da inteligência, é certamente acontecimento, mas em si mesmo ele não é suficiente para que tomemos consciência dele. A consciência é o resultado de 2 princípios: do princípio ativo, agindo, e do princípio passivo, refletindo. Para sabermos de onde o sopro vem e para onde vai, é necessária a água que o reflete. Por isso, a conversa do Mestre com Nicodemos, a qual já nos referimos, enuncia a condição absoluta da experiência consciente do sopro divino, ou do reino de Deus. Abre aspas. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 5. Em verdade, o Mestre repete o termo verdade numa fórmula mântrica, isto é, mágica, da realidade da consciência. Com esses termos, ele diz que a plena consciência da verdade resulta da verdade insuflada e da verdade refletida. A consciência reintegrada, que é o reino de Deus, pressupõe 2 renovações, de alcance comparável ao nascimento
nos dois elementos constitutivos da consciência, o espírito ativo e a água refletora. O espírito deve tornar-se sopro divino no lugar da atividade pessoal arbitrária, e a água deve tornar-se espelho perfeito do sopro divino, em vez de ser agitada pela perturbação da imaginação, das paixões e dos desejos pessoais. A consciência reintegrada deve nascer da água e do espírito, depois que a água voltar a ser virgem e que o espírito voltar a ser o sopro divino, ou o Espírito Santo. A consciência reintegrada nascerá, portanto, no interior da alma humana, de maneira análoga ao nascimento ou à encarnação histórica do Verbo. Abre aspas. Encarnou-se por obra do Espírito Santo de Maria Virgem. Fecha aspas. O renascimento da água e do Espírito, que o Mestre ensinou a Nicodemos, é o restabelecimento do estado de consciência não decaída, no qual o Espírito foi o sopro divino, e no qual esse sopro foi refletido pela natureza virginal. Eis a yoga cristã. Sua meta não é a libertação radical, mukti, isto é, o estado de consciência sem sopro e sem reflexão, mas o da reação completa e perfeita à ação divina, o batismo da água e do Espírito. Essas duas espécies de batismo operam a reintegração dos dois elementos constitutivos da consciência como tal, o elemento ativo e o elemento passivo. Não existe consciência sem esses dois elementos, e a supressão dessa dualidade mediante um método prático qualquer inspirado no ideal da unidade, Advaita, não dualidade, deve necessariamente levar à extinção não do ser, mas da consciência. Verificar-se-ia então não um novo nascimento da consciência, e sim seu retorno ao estado pré-natal embrionário, cósmico. Em compensação, eis o que diz Plotino sobre a dualidade subjacente a toda forma e a todo grau de consciência, isto é, sobre o princípio ativo e seu espelho. Abre aspas. Mas se o espelho está ausente ou não é como deve, a imagem não se produz, embora a ação exista. Assim, quando a alma está calma, ela reflete as imagens do pensamento e do intelecto. Mas quando ela é agitada pela perturbação produzida na harmonia do corpo, o pensamento e o intelecto pensam sem imagem, e o ato da inteligência se realiza sem se refletir. Plotino, 1º, livro 4º, capítulo 10º. É a concepção platônica da consciência. Sendo aprofundada, ela pode servir de introdução à conversa noturna do mestre com Nicodemos sobre a reintegração da consciência ou sobre a meta da yoga cristã. A yoga cristã não aspira à unidade do todo, mas à unidade de dois. É muito importante ter consciência da atitude tomada a respeito do problema infinitamente grave da unidade e da dualidade, porque esse problema pode abrir a porta dos mistérios realmente divinos e também no-la fechar, talvez para sempre. Tudo depende de sua compreensão. Podemos decidir-nos pelo monismo e dizer para nós mesmos que só existe e só pode existir
uma única substância, um único ser. Podemos também decidir-nos apoiando-nos numa considerável experiência histórica e pessoal pelo dualismo e dizer-nos que existem dois princípios no mundo, o bem e o mal, o espírito e a matéria, e que, por mais incompreensível que essa dualidade seja, no fundo, devemos admiti-la como fato incontestável. Podemos ainda decidir-nos a favor de terceiro ponto de vista, o do amor como princípio cósmico que assume a dualidade e postula sua unidade não substancial, mas essencial. Esses três pontos de vista se encontram na base do Vedanta, Advaita, e do espinosismo, monismo, do maniqueísmo e de algumas escolas gnósticas, dualismo, e da corrente judaico-cristã, o amor. Para darmos mais clareza e precisão a esse problema, bem como para o atingirmos mais profundamente, tomaremos como ponto de partida o que diz do número 2 Luiz Cláudio de Saint-Martin, em seu livro De Nombre. Abre aspas. Ora, para mostrarmos que, na base de sua atividade, eles, os números, estão interligados, comecemos observando o andamento da unidade e do número 2. Quando contemplamos uma verdade importante, como o poder universal do Criador, a sua majestade, o seu amor, as suas luzes profundas, ou algum outro de seus atributos, voltamo-nos totalmente para esse modelo supremo de todas as coisas. Todas as nossas faculdades suspendem sua atividade para nos enchermos dele, e assim tornamo-nos realmente um com ele. Eis a imagem ativa da unidade. E o número 1 é, em nossas línguas, a expressão dessa unidade ou da união indivisível que, existindo intimamente entre todos os atributos dessa unidade, deveria existir também entre ela e todas as criaturas de produção. Mas se, depois de termos dirigido todas as nossas faculdades de contemplação para essa fonte universal, voltarmos nossos olhos para nós mesmos e nos enchermos de nossa própria contemplação, de modo a nos vermos como princípio de algumas das clarezas ou satisfações interiores que essa fonte nos trouxe, nesse momento estabeleceremos dois centros de contemplação, dois princípios separados e rivais, duas bases não ligadas. Estabeleceremos, enfim, duas unidades, com a diferença de que uma será real e a outra aparente. Fecha aspas, página 2. Em seguida acrescenta, abre aspas, mas dividir o ser pelo meio é dividi-lo em duas partes, é fazer o inteiro passar para a qualidade de metade ou meio. Aqui está a verdadeira origem do binário ilegítimo. Fecha aspas, página 3. Abre aspas. Este exemplo é suficiente para nos mostrar o nascimento do número 2, para nos mostrar a origem do mal. Fecha aspas. Página 3. A dualidade significa, portanto, o estabelecimento de dois centros de contemplação, de dois princípios separados e rivais, um real e outro aparente. Nisso está a origem do mal,
que é o binário ilegítimo. É essa a única interpretação possível da dualidade, do binário, do número 2? Não existe um binário legítimo? Um binário que não signifique diminuição da unidade, mas seu enriquecimento qualitativo? Voltando à concepção de Saint Martin de 2 centros de contemplação, que são 2 princípios separados e rivais, podemos perguntar-nos se eles devem ser necessariamente separados e rivais. A própria expressão contemplação, escolhida por Saint Martin, não sugere a ideia de 2 centros que contemplam simultaneamente, como o fariam 2 olhos colocados um em cima do outro, os 2 aspectos da realidade, o aspecto fenomenal e o aspecto numênico, e que é graças a esses 2 centros ou olhos que somos ou podemos ser conscientes do que está em cima e do que está embaixo? Poderíamos, por exemplo, enunciar a fórmula principal da tábua de esmeralda se tivéssemos um só olho, ou centro de contemplação, em lugar de 2? Ora, o Sefer diz, abre aspas, 2 é o sopro do Espírito. Nele estão gravadas e esculpidas as 22 cartas que, não obstante, formam sopro único. Fecha aspas. Em outros termos, 2 é o sopro e a sua reflexão. É a origem do livro da Revelação, que é o mundo, bem como a Sagrada Escritura. 2 é o número da consciência do sopro e de suas cartas, gravadas e esculpidas. É o número da reintegração da consciência, ensinada pelo Mestre a Nicodemos, mediante a água virginal e o sopro do Espírito Santo. 2 é tudo isso e mais ainda. O número 2 não só não é necessariamente o binômio ilegítimo descrito por Saint Martin, como ainda é o número do amor, ou a condição fundamental do amor que ele pressupõe e postula necessariamente. Porque o amor é inconcebível sem o amante e o amado, sem o eu e o tu, sem o um e o outro. Se Deus fosse só um, e se Ele não tivesse criado o mundo, Ele não seria o Deus revelado pelo Mestre. O Deus do qual diz São João, abre aspas, Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Ele não o seria, porque não amaria ninguém, exceto a si mesmo. Como isso é impossível do ponto de vista do Deus de amor, ele é revelado à consciência humana como a trindade eterna do amante que ama, do amado que ama, e do amor deles que os ama. Pai, Filho e Espírito Santo. Não experimentas também tu, caro desconhecido, um sentimento de mal-estar cada vez que encontras uma das fórmulas que enunciam os atributos superiores das pessoas da Santíssima Trindade, tais como poder, sabedoria, amor, ou ser, consciência,
beatitude, Sat Chit Ananda. Esse mal-estar eu o senti sempre, e foi só mais tarde, muito mais tarde, que compreendi a sua causa. É por ser amor que Deus não admite nenhuma comparação e que Ele excede tudo, o poder, a sabedoria e até o ser. Podemos falar, se quisermos, do poder do amor, da sabedoria do amor e da vida do amor, para fazermos distinção entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Mas não podemos colocar no mesmo plano, de um lado, o amor e do outro, a sabedoria, o poder e o ser. Porque Deus é amor, e é o amor, só o amor, que por sua presença atribui valor ao poder, à sabedoria e ao próprio ser. Porque o ser sem amor é desprovido de todo valor. Ser sem amor seria a pena mais terrível, o próprio inferno. O amor ultrapassa então o ser? Como duvidar disso depois da revelação dessa verdade, feita há 19 séculos pelo mistério do Calvário? O que está embaixo é como o que está em cima, e o sacrifício por amor que o Deus encarnado fez de sua vida, de seu ser terrestre, não é a demonstração da superioridade do amor sobre o ser? E a ressurreição não é a demonstração do outro aspecto do primado do amor sobre o ser? A saber, que o amor não é só superior ao ser, mas também que o gera e o reestabelece? O problema do primado do ser ou do amor remonta à antiguidade. Platão o lembrou ao dizer, abre aspas, confessarás, penso, que o sol dá às coisas visíveis não só o poder de serem vistas, mas também a geração, o crescimento e a nutrição, sem ser ele mesmo a geração. Confessa também que as coisas inteligíveis recebem do bem não só sua inteligibilidade, mas também seu ser e sua essência, porque, embora o bem não seja a essência, está muito acima dela em dignidade e poder. República 509b. E 7 séculos mais tarde, Salustio, amigo do imperador Juliano, escreveu, abre aspas, se a causa primeira fosse alma, tudo seria animado. Se ela fosse inteligência, tudo seria inteligente. Se ela fosse ser, tudo deveria participar do ser. Ora, como alguns notaram que toda coisa participa do ser, pensaram que o ser era a causa primeira. Se, pois, os seres fossem apenas seres e não fossem bons, a sua asserção poderia ser verdadeira. Mas se os seres só existem pela bondade e se participam do bem, torna-se necessário que o primeiro princípio seja superior ao ser e que seja bom por si mesmo. Eis a maior das provas.
Com efeito, as almas generosas, por causa do bem, desprezam continuar no ser, quando escolhem expor-se ao perigo por sua pátria, por seus amigos e pela virtude. Fecha aspas. Dos deuses e do mundo, capítulo 5º. O primado do bem, sendo o bem a noção filosófica abstrata da realidade do amor, em relação ao ser, foi tratado também por Plotino, Enéades, VI, 7, 23 e 24, por Proclo, Teologia de Platão, 2, 4, e por Dionísio Areopagita, em Nomes Divinos, 4. São Boaventura, em Hexaemeron, 10, tentou conciliar o primado platônico do bem com o primado mosaico do ser. Ego sum qui sum. Êxodos, capítulo 3, versículo 14. Afirmado primeiro por João Damasceno e depois por Santo Tomás de Aquino. Este declara que entre todos os nomes divinos há um que é eminentemente próprio de Deus, a saber, que é justamente porque este nome significa somente o ser como tal. Etienne Gilson, concordando com Santo Tomás, João Damasceno e Moisés, escreve que o ser é o princípio de uma fecundidade metafísica inesgotável. Há um só Deus, e esse Deus é o ser. Essa é a pedra angular da filosofia cristã, e não foi Platão nem Aristóteles quem a colocou, mas Moisés. O Espírito da Filosofia Medieval, Vrim, Paris, 1948, capítulo 3, página 51. Qual é, então, o alcance da adoção do primado do ser sobre o do bem, ou, segundo São João, sobre o do amor? A noção do ser é neutra do ponto de vista moral. Para se chegar a ela, não é necessário ter experiência do bem e do belo. A experiência do reino mineral, por si mesma, já seria suficiente para se chegar à noção moralmente neutra do ser. Porque o mineral é ser. Por isso a noção de ser é objetiva, isto é, postula, em última análise, a coisa subjacente em todas as coisas, a substância permanente por trás de todos os fenômenos. Convido-te, caro amigo desconhecido, a fechar os olhos e a examinar com exatidão a imagem que acompanha essa noção em tua imaginação intelectual. Não encontrarás a vaga imagem de uma substância sem cor nem forma e muito parecida com a água do mar? Mas, seja qual for a tua representação subjetiva do ser como tal, a noção de ser é moralmente indiferente e, por consequência, essencialmente naturalista. Ela implica algo de passivo, um dado ou um fato imutável. Em compensação, quando pensas no amor, no sentido joanino, ou na ideia platônica do bem, em contraste em face da atividade essencial, a qual não é neutra, do ponto de vista da vida moral, mas é o coração dessa vida. E a imagem que acompanha essa noção de pura atualidade será a do fogo ou a do sol. Platão compara a ideia do bem com o sol,
e a sua luz com a verdade, em lugar da imagem de um líquido indeterminado. A esse respeito, Tales e Heráclito têm concepções diferentes. Um via a essência das coisas na água, o outro a via no fogo. Isso, antes de tudo, porque a ideia do bem e do seu ponto culminante, o amor, se deve à concepção do mundo como processo moral, enquanto a ideia do ser e do seu ápice, o Deus que é, se deve à concepção do mundo como fato natural. A ideia do bem e do amor é essencialmente subjetiva. É absolutamente necessário ter a experiência da vida psíquica e espiritual para se ter condição de concebê-la, enquanto que, como já dissemos, a ideia do ser, sendo essencialmente objetiva, apenas pressupõe certo grau de experiência externa do mundo mineral, por exemplo. A consequência da escolha entre esses dois pontos de vista, melhor, entre essas duas atitudes da alma, consiste, sobretudo, em que o caráter da experiência da mística prática delas resultante procede dessa escolha. A consequência da escolha entre esses dois pontos de vista, melhor, entre essas duas atitudes da alma, consiste, sobretudo, em que o caráter da experiência da mística prática delas resultante procede dessa escolha. Quem escolher o ser, aspirará ao ser verdadeiro, e quem escolher o amor, aspirará ao amor. Ora, só encontramos o que procuramos. Quem procura o ser verdadeiro chegará à experiência do repouso no ser. E como não podem existir dois seres verdadeiros, o binário ilegítimo de Saint-Martin, ou duas substâncias coeternas separadas, mas somente um ser e uma substância, suprimir-se-á o centro do ser falso, a arrancara, ou a ilusão da existência separada da substância separada do eu. A característica dessa via mística é que se perde a capacidade de chorar. Um discípulo avançado da yoga ou do Vedanta tem os olhos secos para sempre, ao passo que os mestres da Kabbalah, segundo o Zohar, choram muito e frequentemente. Também a mística cristã fala do dom das lágrimas, como de dom precioso da graça divina. O mestre chorou diante do túmulo de Lázaro. Assim, a característica externa daqueles que escolhem a outra via mística, a do Deus do amor, é que eles têm o dom das lágrimas. Isso provém da essência da sua experiência mística. A sua união com o divino não é a absorção do seu ser pelo ser divino, mas experiência do sopro do amor divino, da iluminação pelo amor divino e do calor do amor divino. E a alma do recipiendário experimenta algo tão miraculoso que chora. Nessa experiência mística, o fogo se encontra com o fogo. Nada se extingue então na personalidade humana, mas, ao contrário, tudo nela se abrasa. É a experiência do binário legítimo, ou a união de duas substâncias separadas na essência única.
As substâncias continuam separadas para não serem privadas daquilo que é o mais precioso em toda a existência, a aliança livre no amor. Falei há pouco em duas substâncias e numa essência. Convém entender bem o significado desses dois termos, substância e essência, cuja distinção exata está hoje quase apagada. E, no entanto, antigamente eles denotavam duas ordens distintas, não só de ideias, mas também de existência e de consciência. Platão estabeleceu a distinção entre einai, ser, e ousia, essência. Ser, para ele, significa o fato da existência como tal, ao passo que essência designa a existência das ideias. Abre aspas. Tudo o que tem existência tem também essência, por sua participação nas ideias, que são as próprias essências. Por isso, para nós, o termo essência não designará a existência abstrata, mas a realidade da ideia. A folie, lá a filosofia de Platão, tomo 2, páginas 106 e 107. Abre aspas. Essência, fecha aspas, significa o ato positivo pelo qual o ser existe. Na Kabbalah diríamos o ato da emanação da primeira sefirá, Keter, a qual o nome divino corresponde a A-H-I-H. Eie, eu sou, do Ensof, o iluminado. Abre aspas. Como se o verbo, esse ser, pudesse gerar o particípio presente ativo essens, do qual se deriva essência. Etienne Gilson, Espírito da Filosofia Medieval, página 54. Assim, o termo essência pertence propriamente só a Deus, entrando todo o resto na categoria das substâncias. É o que diz o padre da Igreja e platônico Santo Agostinho. Abre aspas. Torna-se manifesto que é abuso chamar a Deus de substância, entendendo-se com esse nome mais usado a essência, o nome esse que é o verdadeiro e apropriado, de modo que, com propriedade, talvez só Deus deva ser chamado essência. Da Trindade, 7º, 5 e 10. A distinção entre substância e essência, entre realidade e idealidade, entre ser e amor, ou ideia do bem, ou entre aquele que é e Ensof, é também a chave do Evangelho segundo João. Abre aspas. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único, que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Isto é, ninguém jamais contemplou Deus face a face e conservou sua personalidade. Porque ver significa perceber, achando-se diante daquilo que se percebe. Antes de Cristo houve, sem dúvida, muitos exemplos da experiência de Deus, seja sendo a pessoa tomada por Deus, experiência dos profetas,
seja sendo ela mergulhada em Deus, experiência dos yogis e dos místicos antigos, seja ainda vendo ela a sua revelação em sua obra, o mundo, experiência dos sábios e dos filósofos antigos. Mas ninguém jamais viu a Deus, porque nem a inspiração dos profetas, nem a imersão dos místicos em Deus, nem a contemplação de Deus no espelho da criação pelos sábios equivalem à nova experiência da visão de Deus, da visão beatífica da teologia cristã. Porque essa visão se dá no domínio da essência, transcendendo toda a substância. Ela não é uma fusão, mas um encontro no domínio da essência, encontro no qual a personalidade humana, a consciência do eu, não só permanece incólume e sem estorvo, mas também se torna o que ela é, isto é, torna-se verdadeiramente ela mesma, como o pensamento de Deus a concebeu desde a eternidade. A palavra de São João, entendida dessa maneira, torna compreensível a do Mestre no mesmo Evangelho. Abre aspas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. João, capítulo 10, versículo 8. Há mistério profundo nessa palavra. Com efeito, como compreendê-la ao lado de outras muitas palavras do Mestre, referentes a Moisés, a Davi e os profetas que vieram todos eles antes dele? Ora, trata-se aqui não de roubo e de assalto, mas do princípio de iniciação antes e depois de Jesus. Os mestres anteriores ao advento ensinavam a experiência de Deus, a expensas da personalidade, que deveria ser reduzida quando era tomada por Deus. Nesse sentido, no sentido da diminuição ou do aumento do talento de ouro confiado à humanidade, da personalidade, que é a imagem e a semelhança de Deus, disse Goethe, o tesouro supremo dos filhos da terra é a personalidade. Os mestres anteriores a Cristo eram ladrões e assaltantes. Eles, sem dúvida, davam testemunho de Deus, mas havia prática que os tornava testemunhas, mártires de Deus, e que eles ensinavam era a da despersonalização. A grandeza de Bhagavan e de Buda foi o alto grau de despersonalização que eles atingiram. Os mestres da yoga são mestres em despersonalização. Os filósofos antigos que viviam como filósofos praticavam a despersonalização. É o caso, sobretudo, dos estoicos. Por isso, todos aqueles que escolheram a via da despersonalização não podem chorar e têm os olhos secos para sempre. O que chora é a personalidade, e só ela é capaz do dom das lágrimas. Abre aspas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus capítulo 5, versículo 4. É esse, portanto, um aspecto. Existe outro, mais profundo, que não sei se poderá ser tratado nas cartas seguintes, que pode fazer da palavra misteriosa relativa aos ladrões e aos assaltantes uma fonte de luz brilhante.
O Evangelho diz que aqueles que vieram antes de Jesus, o termo antes designa não só o tempo, mas também o grau iniciático, são ladrões e assaltantes em relação à personalidade, uma vez que ensinaram a despersonalização do ser humano. Em compensação, o Mestre diz também, abre aspas, eu vim para que as ovelhas tenham a vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Em outras palavras, o Mestre veio a fim de tornar mais vivo o que lhe é caro e está ameaçado de perigos. Isto é, a ovelha como imagem da personalidade. Isso parece inconcebível quando se pensa no ideal de personalidade de Nietzsche e em seu super-homem, ou nas grandes personalidades históricas como Alexandre Magno, Júlio César, Napoleão e nas outras grandes personalidades modernas. Não, caro amigo desconhecido, o domínio pela vontade de poder ou pela vontade de glória não faz a personalidade nem a sua grandeza. A ovelha, na linguagem de amor do Mestre, não significa nem grande personalidade, nem pequena personalidade, mas simplesmente a alma individual que ele quer ver viver sem perigo, com uma vida tão intensa como a que Deus lhe destinou. A ovelha é a entidade viva, cercada de perigos, que é objeto dos cuidados divinos. Isso não basta? Há nisso pouco brilho e pouca glória? É uma imagem muito fraca para que se possa fazer sair dela, por exemplo, um mágico evocando os espíritos bons e maus? Uma só coisa deve ser assinalada aqui. A linguagem do Mestre é a do amor, e não a da psicologia, a da filosofia ou a da ciência. O mágico poderoso, o artista genial, o pensador profundo, o místico irradiante, todos eles merecem esses qualificativos e talvez outros maiores ainda, mas não impressionam a Deus. Aos olhos de Deus, eles são apenas ovelhas que lhe são caras. Ele deseja que elas nunca se desviem e que tenham uma vida que se desenvolva sem cessar. Antes de pôr um ponto final nas reflexões sobre o problema do número 2, o problema do binário legítimo e do binário ilegítimo, devo ainda prestar homenagem a Saint-Yves, que, com sua intelectualidade apaixonada, colocou muito bem esse problema. Em sua obra Mission des Juifs, Niklaus, Paris, 1956, ele colocou o acento na comparação entre o nome divino completo Yod-E-Vav-E e o nome incompleto E-Vav-E. No primeiro caso, o Yod é a essência, é considerado como o princípio da hierarquia. No segundo caso, é o E, a substância, que é atribuída à primazia. É assim que se originam o espiritualismo e o naturalismo, com todas as suas consequências nos domínios religiosos, filosóficos, científicos e sociais. O problema, como fórmula, está, pois, colocado com uma exatidão e uma precisão admiráveis, e é isso que desejo assinalar. Sinto-me, entretanto, na obrigação de declarar que o conteúdo material que lhe dá Saint-Yves deixa muito a desejar.
Ele afirma que o princípio da inteligência pura é o Iod, e atribui a Evav-E como conteúdo material o princípio do amor e da alma, ou princípio apaixonado, dando assim o primado à inteligência como princípio espiritual masculino e subordinando-lhe o amor como princípio anímico feminino. Ora, o mestre ensinou o Pai, que é amor. A inteligência, sendo a reflexão ou a luz do princípio ígneo do amor, só pode ser o princípio feminino. A Sofia ou sabedoria que ajudava o Criador em sua obra de criação, segundo o Antigo Testamento. Também a tradição gnóstica considera a Sofia como princípio feminino. A inteligência pura é o amor que reflete, o amor que age. O fato de o homem ser habitualmente mais intelectual do que a mulher não significa que o intelecto seja princípio masculino. Muito ao contrário. O homem, sendo masculino fisicamente, é feminino do ponto de vista anímico, enquanto a mulher, sendo feminina fisicamente, é masculina, ativa, em sua alma. Ora, o intelecto é o lado feminino da alma, ao passo que a imaginação fecundadora é seu princípio masculino. O intelecto, não fecundado pela imaginação guiada pelo coração, é estéril. Ele depende dos impulsos que recebe do coração através da imaginação. Quanto ao terceiro princípio, o espírito, não é nem intelecto, nem imaginação, mas amor-sabedoria. Em princípio, ele deveria ser andrógeno, embora na prática não seja sempre. Eis, pois, aqui tudo o que me parecia necessário dizer a respeito do problema do binário e de seu significado, sendo a solução desse problema a chave do segundo arcano, a papisa, porque ele é o arcano do binário subjacente à consciência, o da atividade espontânea e de sua reflexão, o arcano da transformação do ato puro em apresentação, da apresentação em imagem da memória em palavra, da palavra em caracteres escritos ou livro, parágrafo. A papisa usa uma tiara de 3 coroas e segura um livro aberto. A tiara é incrustada de 3 pedras preciosas, o que sugere a ideia de que é em 3 etapas que a cristalização do ato puro desce através dos 3 planos superiores e invisíveis, antes de atingir a 4ª etapa, o livro. Ora, os problemas que o símbolo implica são reflexão, memória, palavra e escrita. Em outros termos, revelação e tradição oral e escrita, ou, numa só palavra, a gnose, que é também o título dado por Eliphas Levi ao 2º capítulo do seu Dogma, que trata do segundo arcano. Trata-se da gnose e não da ciência, porque a gnose é exatamente o que a lâmina da papisa exprime tanto em seu conjunto como em seus pormenores, a saber, a descida da revelação, o ato puro ou a essência refletida pela substância, até a etapa final ou livro. A ciência, ao contrário, começa pelos fatos, os caracteres do livro da natureza, e sobe dos fatos para as leis e das leis para os princípios. A gnose é a reflexão do que está no alto,
A ciência, ao contrário, é a interpretação do que está embaixo. A última etapa da gnose é o mundo dos fatos, no qual ela também se torna fato, isto é, torna-se livro. A primeira etapa da ciência é o mundo dos fatos, que ela lê a fim de chegar às leis e aos princípios. Como é a gnose ou mística tornada consciente de si mesma, que a lâmina simboliza, ela não apresenta a imagem de sábio ou de doutor, mas de uma suma sacerdotisa, ou papisa, a guardiã sagrada do livro da revelação. Como a papisa representa as etapas da descida da revelação do pequeno círculo superior da sua tiara até o livro aberto sobre seus joelhos, a sua posição está em conformidade com seu papel. Ela está assentada. Ora, estar assentada significa a relação entre a vertical e a horizontal, correspondente à tarefa da projeção fora, horizontal livre, da revelação descendente, vertical tiara. Essa posição indica o método prático da gnose, como o mago, de pé, indica o método prático da mística. O mago ousa, por isso está de pé. A papisa sabe, por isso está sentada. A transformação de ousar em saber inclui a mudança da posição do mago na da papisa. A essência da mística pura é a atividade criativa. Alguém se torna místico quando ousa para se elevar, isto é, para manter-se direito, depois mais direito ainda e sempre mais direito, além de toda a criatura, até a essência do ser, o fogo criador divino. A concentração sem esforço é o fogo sem fumaça nem crepitação. A sua parte humana é o ato de ousar aspirar à suprema realidade. E esse ato só é real e eficaz quando a alma está serena e o corpo completamente distendido, sem fumaça nem crepitação. A essência da gnose pura é a mística refletida, na qual o que se passa na mística se torna saber. A gnose é a mística tornada consciente de si mesma. Ela é a experiência transformada em saber. Ora, essa transformação da experiência mística em saber se efetua gradualmente. O primeiro grau é a reflexão pura ou a espécie de repetição imaginativa da experiência. O segundo é a sua entrada na memória. O terceiro é a sua assimilação pelo pensamento e pelo sentimento, de modo que ela se torne mensagem ou palavra interior. Enfim, o quarto grau é quando ela se torna símbolo comunicativo ou escrita ou livro. Isto é, quando ela é formulada. A reflexão pura da experiência mística é puro movimento, sem imagem e sem palavra. A consciência é movida pelo contato imediato com aquilo que a transcende, com o transsubjetivo. Essa experiência é tão certa como a experiência do tato no mundo físico. E, ao mesmo tempo, tão desprovida de forma, de cor e de som como ele. Por isso, ela pode ser comparada com o sentido do tato e designada como tato espiritual ou intuição. Comparar com o conceito de Eifelang e Infulang, introduzido por Edith Stein em sua dissertação Das Problem der Eifelang, 1917. Essa designação não é bem adequada, mas tem pelo menos o mérito de exprimir o caráter do contato imediato, próprio do primeiro grau de reflexão sobre o ato místico. Aqui, a experiência mística e a gnose ainda são inseparáveis e formam uma só coisa. Se queremos estabelecer a relação entre esse estado de consciência e os estados que o seguem, de um lado e de outro, o nome sagrado
Yod-E-Vav-E, que é o resumo da gnose judaica ou Kabbalah integral, só podemos fazê-lo atribuindo-o à primeira letra, Yod. A letra Yod se escreve como um ponto de projeção indicada, o que corresponde admiravelmente à experiência do tato espiritual. Experiência essa que é também apenas um ponto, que traz em si um germe, um mundo de potencialidades. É o tato espiritual, ou intuição, que permite o contato entre a nossa consciência e o mundo da experiência mística pura. É graças a ele que existe no mundo e na história da humanidade uma relação real entre a alma viva e o Deus vivo, que é a religião vivida. A mística é a fonte e a raiz de toda religião. Sem ela, a religião e toda a vida espiritual da humanidade não seriam mais do que código de leis regendo a ação e o pensamento humanos. Se Deus significa para os homens algo mais do que noção abstrata, isso se deve ao tato espiritual, ou à mística. Ela é o germe de toda a vida religiosa em sua teologia, seus ritos e suas práticas. A mística é também o germe da gnose, que é a teologia esotérica, como a magia é a arte esotérica e o ocultismo ou hermetismo é a filosofia esotérica. Ora, a mística é o iode do tetragrama, como a gnose é o primeiro como magia é o Vav, ou filho da mística e da gnose, e como a filosofia hermética é o último ou resumo do manifestado. O final, ou a filosofia hermética, é o livro que a papisa tem sobre os joelhos, enquanto as 3 coroas da sua tiara representam os graus de descida da revelação do plano místico para o plano gnóstico, do plano gnóstico para o plano mágico e do plano mágico para o plano filosófico, plano do livro da doutrina. E como existe o sentido místico, que é o tato espiritual, existe também um sentido gnóstico, um sentido mágico e um sentido filosófico hermético especiais. A consciência completa do nome sagrado IHVH só pode ser atingida pela experiência reunida dos 4 sentidos e pela prática de 4 métodos diferentes. Yod-E-Vav-E. Porque a tese fundamental da epistemologia, gnosiologia hermética, é que cada objeto de conhecimento exige um método de conhecimento próprio. Essa tese ou regra significa que nunca se deve aplicar o mesmo método de conhecimento a planos diferentes, mas sim a objetos diferentes, pertencentes ao mesmo plano. Um exemplo gritante da ignorância dessa lei é a cibernética psicológica, que quereria explicar o homem e a sua vida psíquica por leis mecânicas e materiais. Cada método da experiência e de conhecimento levado ao seu termo torna-se um sentido e gera um sentido especial. Ou gera um sentido especial. Aquele que ousar aspirar à experiência da essência do ser desenvolverá o sentido místico ou tato espiritual. Se ele quiser não só viver, mas também aprender a compreender o que vive, desenvolverá o sentido gnóstico. E se quiser pôr em prática o que compreendeu da experiência mística, desenvolverá o sentido mágico. Enfim, se ele quiser que tudo que ele viveu, compreendeu e praticou não se limite a ele e a seu tempo, mas seja comunicável aos outros e transmitido às gerações futuras, deve desenvolver o sentido filosófico hermético. É praticando que ele escreverá seu livro. É essa a lei que
Yod e Vav e, exprimem sobre o processo da transformação da experiência mística em tradição. É essa a lei do nascimento das tradições. A sua fonte é a experiência mística. Ninguém pode ser gnóstico, mágico ou filósofo hermético ou ocultista sem ser místico. A tradição só é viva quando constitui um organismo completo, quando resulta da união da mística, da gnose, da magia e da filosofia hermética. Do contrário, ela se decompõe e morre. E a morte da tradição se manifesta na degenerescência de seus elementos constitutivos, tornados separados. Então a filosofia hermética, separada da magia, da gnóstica e da mística, torna-se um sistema parasitário de pensamento autônomo que, a bem dizer, é verdadeiro complexo psicopatológico, porque encanta ou subjuga a consciência humana e a priva de sua liberdade. O homem que teve a infelicidade de cair vítima do encantamento do sistema filosófico, e os encantamentos dos feiticeiros não passam de bagatelas em comparação com os efeitos desastrosos do encantamento produzido por um sistema filosófico, não pode mais ver o mundo, nem os homens, nem os acontecimentos históricos como eles são. Ele os vê somente através do prisma deformado do sistema pelo qual ele está obcecado. Assim, um marxista de nossos dias não é capaz de ver na história da humanidade outra coisa que não seja a luta de classes. Para ele, o que acabo de dizer da mística, da gnose, da magia e da filosofia é mais um ardil da classe burguesa para encobrir com uma bruma mística e idealista a realidade da exploração do proletariado pela burguesia, sendo que nada herdei de meus pais e tive que ganhar minha vida trabalhando. Haverá necessidade de outros exemplos? Deveremos citar ainda os hegelianos com suas distorções da história da humanidade? Os realistas escolásticos da Idade Média com a Inquisição? Os racionalistas do século XVIII que cegavam a luz de sua razão autônoma? Sim, os sistemas filosóficos autônomos, separados do corpo vivo da tradição, são formações parasitárias que assambarcam o pensamento e, pelo papel que desempenham, são comparáveis aos complexos psicopatológicos da neurose e de outras enfermidades psíquicas obsessivas. A sua analogia física é o câncer. Quanto à magia autônoma, isto é, a magia sem mística e sem gnose, ela degenera necessariamente em feitiçaria ou pelo menos num estetismo romântico patológico. Não existe magia negra. Existem magos tateando nas trevas. Eles tateiam nas trevas porque lhes falta a luz da gnose e da mística. Uma gnose sem experiência mística é a própria esterilidade. É fantasma religioso puro e simples, sem vida nem movimento. É cadáver da religião, animado intelectualmente pelos restos caídos na mesa da história passada da humanidade. Uma igreja gnóstica universal. Meu Deus, que se poderá dizer? Que se deverá dizer quando se tem conhecimento, ainda que primário, das leis da vida espiritual que regem toda a tradição? Passemos à mística que não levou a gnose, a magia e a filosofia hermética. Cedo ou tarde, essa mística deve necessariamente degenerar em fruição espiritual ou em embriaguez.
O místico que só quer a experiência mística, sem compreender a mística, sem querer ser útil aos outros, que esquece tudo e todos para fruir da experiência mística, pode ser comparado a bêbado espiritual. Assim, a tradição só pode viver, como aliás todo ser vivo, quando é organismo completo da mística gnóstica, de alcance mágico, que se manifesta exteriormente como filosofia hermética. Isso significa simplesmente que uma tradição não pode viver se o homem todo não viver por ela, nela e para ela. Porque o homem todo é, ao mesmo tempo, místico, gnóstico, mago e filósofo. Ele é também simultaneamente religioso, contemplativo, artista e inteligente. Cada um crê em alguma coisa, compreende alguma coisa, pode alguma coisa e pensa em alguma coisa. É só a natureza humana que determina se uma tradição viverá ou perecerá. E é também só a natureza humana que é capaz de dar origem à tradição completa e de conservá-la viva. Porque os 4 sentidos, místico, gnóstico, mágico e filosófico, se encontram em potência ou em ato em cada ser humano. Ora, o ensinamento prático do 2º arcano, a papisa, tem por objetivo o desenvolvimento do sentido gnóstico. Que vem a ser sentido gnóstico? É o sentido contemplativo. Uma contemplação precedida de uma meditação concentrada que começa quando o pensamento discursivo e lógico é suspenso. O pensamento discursivo fica satisfeito quando chega a uma conclusão bem fundada. Ora, essa conclusão é o ponto de partida da contemplação. Ela sonda a profundeza dessa conclusão, a qual o pensamento discursivo acaba de chegar. A contemplação descobre o mundo dentro daquilo que o pensamento discursivo constata simplesmente como verdadeiro. O sentido gnóstico começa a operar quando no ato de conhecimento há uma nova dimensão, a da profundidade. Ele se torna ativo quando se trata de algo mais profundo do que a questão: isso é verdadeiro ou falso? Além disso, ele compreende o alcance da verdade descoberta pelo pensamento discursivo, e também porque essa verdade é verdadeira em si mesma, isto é, ele chega à fonte mística, ou essencial dessa verdade. Como chega ele a essa fonte? Ouvindo em silêncio. É como se alguém quisesse lembrar-se de coisa esquecida. A consciência ouve em silêncio, como alguém que ouve interiormente, a fim de evocar na noite do esquecimento uma coisa que conheceu anteriormente. Mas a diferença capital entre o silêncio que ouve, da contemplação, e o silêncio proveniente do esforço para lembrar-se. Nessa segunda circunstância, o que é determinante é a horizontal do tempo, passado e presente, enquanto o silêncio que ouve, da contemplação, corresponde à vertical, aquilo que está no alto e aquilo que está embaixo. Quando alguém se lembra, estabelece em si espelho interior para refletir nele o passado. Quando alguém ouve em silêncio, no estado de contemplação, faz também de sua consciência um espelho, mas esse espelho tem a função de refletir o que está no alto. É o ato de lembrar-se na vertical. Existem, com efeito, 2 espécies de memória,
Há a memória horizontal, que torna o passado presente, e a memória vertical, que torna aquilo que está no alto presente embaixo, ou, segundo nossa distinção entre as duas categorias de simbolismo, definidas na primeira carta, a memória mitológica e a memória tipológica. Henri Bergson tem plena razão quando escreve da memória horizontal ou mitológica, abre aspas. A verdade é que a memória não consiste de forma alguma numa repressão do presente ao passado, mas, ao contrário, numa progressão do passado ao presente. E ainda, a recordação pura é a manifestação espiritual. Com a memória, estamos verdadeiramente no domínio do espírito. Na recordação é, pois, o passado que vem a nós. Por isso, o ato de lembrar-se é precedido do estado de vazio silencioso que faz o papel do espelho, no qual o passado pode refletir-se ou, segundo Bergson, entrar em contato com o presente mediante a materialidade que o estado cerebral, ou o espelho, lhe confere. O mesmo se dá com a memória vertical ou tipológica. Também Platão tem toda a razão quando escreve a respeito da memória do eu transcendente que pode conferir a reminiscência ao eu empírico. Abre aspas. Como a alma é imortal e viveu várias vidas e viu tudo o que se passa aqui e no Hades, não há nada que ela não tenha aprendido. Ou procurar e aprender é relembrar-se. Menon, 81, C.D. Também aqui, o que está no alto, no domínio do eu transcendente, desce para o plano do empírico quando este cria em si o vazio silencioso que serve de espelho para a revelação do alto. O que é necessário, então, para fazer descer o reflexo do que está no alto ou no domínio místico para cá, para o domínio da consciência em estado de vigília? É necessário assentar-se, isto é, estabelecer um estado de consciência ativo-passivo ou o estado da alma que ouve atentamente em silêncio. É preciso ser mulher, isto é, estar no estado de espera silenciosa e não no da atividade que fala. É necessário cobrir com um véu os planos intermediários entre o plano do qual o reflexo é esperado e o plano do estado de vigília, no qual esse reflexo se atualizará. É necessário cobrir a cabeça com uma tiara de 3 coroas, isto é, dedicar-se a um problema ou a uma questão tão importantes que se direcionem para os 3 mundos e para o que está em cima. É necessário, finalmente, ter os olhos voltados para o livro aberto sobre os joelhos, isto é, empreender a operação psicológica completa, a fim de objetivar seu resultado, a fim de continuar o livro da tradição, de acrescentar a ele alguma coisa. Ora, todas essas regras práticas da gnose estão claramente indicadas na lâmina a papisa. Ela é mulher, está assentada, usa tiara de 3 coroas, véu suspenso acima de sua cabeça sobre os planos intermediários que ela não quer ver e olha um livro aberto sobre seus joelhos. O sentido gnóstico é, portanto, o ouvido espiritual, como o sentido místico é o tato espiritual. Isso não significa que o sentido gnóstico ouça sons, mas somente que as suas percepções são devidas à atitude análoga à da consciência na espera e na atenção que ouve, e que o contato entre aquele que percebe e aquilo que é percebido não é tão imediato como no ato espiritual ou na experiência mística. Falta ainda caracterizar os outros 2 sentidos mencionados acima, a saber, o sentido mágico e o sentido filosófico hermético. O sentido mágico é o da projeção, ao passo que o sentido filosófico hermético é o da síntese. Projeção significa exteriorização,
seguida do desapego de si mesmo, dos conteúdos da vida interior. Operação essa semelhante no plano psíquico ao que se produz na criação artística e no plano físico ao que se produz no parto. O talento do artista consiste em que ele pode tornar objetivas ou projetar suas ideias e seus sentimentos de modo a obter efeito mais profundo sobre os outros do que o da expressão das ideias e sentimentos por uma pessoa que não seja artista. A obra de arte é dotada de vida própria. O mesmo sucede com a mulher que dá à luz a uma criança, um ser dotado de vida própria, que se separa de seu organismo para começar a existência independente. Também o sentido mágico se encontra na faculdade de exteriorizar os conteúdos da vida interior, que são dotados de vida própria. A magia, a arte e o parto são essencialmente análogos e pertencem à mesma categoria de projeção ou exteriorização da vida interior. O dogma da Igreja da criação do mundo, criação a partir do nada, isto é, da projeção do nada das formas e da matéria, conferindo-lhes vida própria, significa o coroamento divino e cósmico dessa série de analogias. A doutrina da criação do nada é a apoteose da magia. Com efeito, seu enunciado essencial é que o mundo é um ato mágico. Em contrapartida, as doutrinas panteísta, emanatista e demiúrgica privam a criação de seu sentido mágico. O panteísmo nega a existência independente das criaturas, vivendo estas como frações da vida divina e sendo o mundo o corpo de Deus. O emanacionismo atribui às criaturas e ao mundo só a existência passageira, logo efêmera. O demiurgismo declara que do nada não se faz nada e ensina que deve existir uma substância coeterna com Deus, que Deus use como material em sua obra de artífice. Deus não é, assim, o criador ou o autor mágico do mundo, mas somente seu artesão. Ele apenas forma, isto é, reagrupa e recombina os elementos de que dispõe. Não se trata aqui de considerar a doutrina da criação do nada como a única explicação do mundo que encontramos em torno de nós, em nós e acima de nós. Sendo o mundo vasto e grande, existem nele espaço e planos para todos os modos de atividade construtiva, os quais, tomados em conjunto, explicam o mundo de nossa existência como ele é. De que então se trata aqui? De afirmar com a máxima clareza a tese de que a doutrina da criação do nada é a expressão mais alta possível da magia divina e cósmica. Mas, se me perguntares, caro amigo desconhecido, se creio que a criação do mundo é apenas ato mágico, sem nada que a preceda ou siga, respondo-te: não, não creio nisso. Um ato místico e um ato gnóstico precedem em eternidade o ato de criação como ato mágico. Ele é seguido da atividade da formação pelo demiurgo ou pelas hierarquias demiúrgicas que se encarregam da obra artesanal, obra que é essencialmente da inteligência executiva ou hermético-filosófica. Um ato místico e um ato gnóstico precedem em eternidade o ato de criação como ato mágico. Ele é seguido da atividade da formação pelo demiurgo ou pelas hierarquias demiúrgicas que se encarregam da obra artesanal, obra que é essencialmente da inteligência executiva ou hermético-filosófica. A Cabala clássica nos fornece exemplo maravilhoso da paz possível entre essas doutrinas aparentemente rivais. Em sua doutrina das 10 Sefirot,
ela ensina, primeiramente, o mistério da mística eterna, a Ein Sof, o ilimitado. Em seguida, ela expõe a doutrina gnóstica das emanações eternas no seio da divindade, as quais, na ordem do conhecimento, precedem o ato da criação. Elas são as ideias de Deus em Deus e precedem a criação, sendo esta ato consciente e não impulsivo ou instintivo. Depois ela fala da criação pura ou criação do nada, do ato da projeção mágica das ideias do plano da criação ou da Sefirot. Esse ato mágico criador é seguido sempre em ordine cognoscendi da atividade da formação da qual participam os seres das hierarquias espirituais, inclusive os homens. É assim, segundo a Kabbalah, que o mundo se torna feito, que o mundo dos fatos ou dos atos conhecidos de nós pela experiência se torna o que é. Ora, o mundo dos fatos é precedido do mundo da formação, ou mundo demiúrgico, que é produto do mundo da criação, ou mundo mágico, que por sua vez é realização do mundo das emanações, ou mundo gnóstico, não separado e não separável de Deus, que, em sua essência, é o mistério da mística suprema, Ein Sof, o ilimitado. É possível, portanto, e quanto a isso não temos dúvidas, conciliar as diversas doutrinas relativas à criação. Basta pôr cada uma em seu lugar e aplicá-las ao plano que lhes é próprio. A Kabbalah, com sua doutrina da Sefirot, fornece prova admirável disso. O panteísmo é verdadeiro para o mundo das emanações, no qual existem só as ideias em Deus inseparáveis dele. Mas o teísmo é verdadeiro porque deixou o domínio da eternidade incriada para passar à criação, compreendida como criação dos antepassados ou arquétipos dos fenômenos que conhecemos pela experiência. E o demiurgismo é verdadeiro quando contemplamos o mundo ou o plano da formação ou da evolução dos seres a fim de se tornarem conformes aos seus protótipos criados. Mas, abstraindo dos mundos ou planos da formação, da criação, da emanação e da essência mística divina, podemos limitar-nos só ao plano dos fatos. Então, o naturalismo, nos limites desse plano, tomado isoladamente, torna-se verdadeiro. O estabelecimento da ordem hierárquica dessas doutrinas sobre a criação, aparentemente rivais, nos levou ao coração do domínio da atividade do sentido filosófico hermético, ou do sentido da síntese. Esse sentido, que corresponde ao segundo E do nome divino Yod-E-Vav-E, é essencialmente o do resumo final ou da visão do todo. Ele difere do sentido gnóstico, que corresponde ao primeiro E do nome divino, enquanto resume ou dá a síntese do todo articulado, ao passo que o sentido gnóstico dá a reflexão do todo em germe. O sentido gnóstico produz a primeira síntese, ou a síntese antes da síntese. O sentido filosófico hermético, ao contrário, produz a segunda síntese, ou a síntese depois da análise. O trabalho realizado por meio desses sentidos não é inteiramente criativo. Ele é antes demiúrgico, trabalho de artesão, no qual alguém se aplica à constituição de material determinado a fim de lhe dar a forma de sua manifestação final. Como na tábua de esmeralda se encontram as fórmulas que resumem as três partes da filosofia do mundo total, e como elas resumem também o mundo da experiência mágica
da revelação gnóstica e da experiência mística, demos a esse sentido o nome de sentido filosófico hermético, isto é, sentido da síntese dos três mundos ou planos superiores num quarto mundo ou plano. É o sentido de uma síntese hermética, isto é, que opera na vertical dos planos superpostos. Porque o hermetismo é essencialmente a filosofia baseada na magia, na gnose e na mística, que aspira à síntese de diversos planos do macrocosmo e do microcosmo. Quando resumimos os fatos de um só plano, por exemplo, os fatos da biologia, empregamos o sentido científico e não o sentido filosófico hermético. O sentido científico, que era geralmente conhecido e reconhecido, resume os fatos da experiência num só plano, no horizontal. O hermetismo não é uma ciência e nunca o será. Ele pode servir-se das ciências e de seus resultados, mas não pode tornar-se ciência. A filosofia não hermética contemporânea resume as ciências particulares com a finalidade de desempenhar a função de ciência das ciências. Esse ponto é comum a ela e ao hermetismo. Mas nisso ela difere também do hermetismo, que aspira a resumir a experiência de todos os planos e que varia de acordo com o plano em que essa experiência se realiza. Foi por isso que escolhemos o termo filosófico hermético para o quarto sentido ou sentido da síntese. Escusado será dizer que a caracterização dos quatro sentidos, cuja colaboração é necessária para que uma tradição viva e não degenere, foi esboçada aqui de maneira muito incompleta. Mas os dois arcanos seguintes, a imperatriz e o imperador, são de natureza a dar mais profundeza e mais conteúdo concreto ao que acabamos de expor sobre o sentido mágico e, sobretudo, sobre o sentido filosófico hermético. Porque o terceiro arcano do tarô, a imperatriz, é o arcano da magia, e o quarto arcano, o imperador, é o da filosofia hermética.